Aí a questão da confiscabilidade é até um ponto meio que mudou toda a história da moeda, toda a trajetória da moeda, né? Porque o ouro, quando ele foi escolhido, um dos problemas que o ouro tinha era a questão de ser fácil de ser confiscado, né? As pessoas roubavam, então as pessoas preferiram botar num lugar que estocava e fazia segurança de ouro, onde começaram a surgir os bancos. Então, o fato do Bitcoin ser inconfiscável e ter todos os outros fundamentos ali de uma moeda superior ao ouro, faz com que a gente chame até o ouro de Bitcoin analógico, né? O Bitcoin é o ouro digital de fato, é o ouro melhorado. Uma das coisas também que a gente viu na história, na escolha da moeda, que é importante, é a dificuldade, a escassez, né? A dificuldade de se produzir mais daquilo. Por exemplo, por que a prata ficou em segundo lugar? Porque a prata era usada para coisas menores, pagamentos menores. Porque a prata era mais abundante do que a quantidade de ouro. Então, o ouro era para pagamentos mais caros e prata para pagamentos menores. Se você pudesse aumentar a quantidade de ouro de um dia para o outro, isso aí faria com que o ouro perdesse o poder de compra. Então, é bom que seja difícil de se produzir, cada vez mais difícil produzir aquilo. Tem um caso muito interessante que é o das pedras Rai, na ilha Yap, né? Aquelas pedras gigantes, que tamanho de uma pessoa, que tinha um furo no meio. Aquelas pedras ali que eram usadas como moeda. E as pessoas, elas reuniam a tribo e falavam que, ó, agora eu estou transferindo essa pedra para a propriedade de tal pessoa em troca de tal coisa. Fazia ali uma blockchain, né, uma comunicação pública daquela transação. E quando um, um europeu foi para Ilhas Yap e viu que aquela pedra tinha valor, aquela pedra de mármore com um furo no meio, ele voltou para o continente e depois retornou para a ilha trazendo mais daquela pedra, achando que ali ele ia ficar rico, né, já que aquela pedra que tinha valor. Só que quando ele chegou, a tribo foi reunida e foi declarado que aquelas pedras que foram tragas, levadas até a ilha de uma maneira facilitada, artificial, aquelas pedras não poderiam ser comercializadas. Então, se a gente volta séculos atrás, a gente vê uma tribo numa ilha já tendo a consciência de que se fosse fácil, se tivesse uma inflação monetária, aquelas outras pedras perderiam valor. E hoje a gente vê o governo atual, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, batendo recordes de inflação monetária, achando que é só imprimir dinheiro que vai aumentar a riqueza, mas dinheiro e riqueza é totalmente diferente. Riqueza é a facilidade em acesso nas coisas. E as coisas são escassas, independente de você aumentar a quantidade de dinheiro ou não. O dinheiro é só um denominador, né? E o Bitcoin, ele traz isso, ele traz a impossibilidade da inflação monetária. Ele tem ali nele os 21 milhões e é impossível você fazer mais de 21 milhões, vai ter só 21 milhões em toda a humanidade. Se perder, se perderem carteiras, se perderem bitcoins, só vai ter esse número reduzido, mas nunca aumentado, né? Na prática, a base monetária é a inflação, não é o aumento dos preços, e sim o aumento da quantidade de papel moeda em circulação. Quanto mais papel moeda, por isso que tem aquela questão dos cantilionários, a pessoa que recebe o papel moeda em mais fácil, chega em primeiro no governo, o crédito, ele consegue um crédito maior, mais fácil com o governo, enquanto o cidadão só vai receber aquele crédito mais para frente. E a impressão do papel moeda, hoje, só no Brasil, depois da crise de Covid, nós saímos de uma base monetária de em torno de 80 bilhões até 2018 para 200 bilhões de reais agora em 2022. Está aumentando e vai aumentar mais, porque depende tanto a base de governo que está e a base de governo que quer participar
que as bases do governo que estão participando da eleição, eles estão tratando como aumento da base monetária, imprimir dinheiro para poder para ter esses gastos, mas a origem vem da impressão de dinheiro e não porque diminuiu uma despesa no governo. Porque o governo ele teria a outra forma do governo pagar todas as questões assistencialistas, todas as obras que ele faz, seria aumentar a arrecadação, né? Obviamente, é uma forma muito impopular aumentar a arrecadação. Então, o governo opta pela forma mais popular e diria que até cruel, que é imprimindo dinheiro. Por quê? Porque quando você imprime dinheiro, traz uma falsa sensação de prosperidade. As pessoas que recebem vão vendo que estão tendo mais dinheiro e elas se sentem mais prósperas, porém não percebem no primeiro momento ali que aquele dinheiro está comprando cada vez menos coisas, entendeu? E o que você falou do Cantillon, é, a, a teoria é bem simples, que as pessoas, o dinheiro quando ele é impresso pelo governo, quando tem inflação monetária, nunca é jogado para todo mundo. Não tem como ser jogado direto para todo mundo, todas as pessoas ao mesmo tempo. E mesmo se fizesse isso, não teria nenhum efeito. Imagina alguém dormir hoje, igual o David Hume fala, se alguém dorme e acorda e uma fada madrinha multiplicou o dinheiro de todo mundo por 2. Não muda em nada a quantidade de riqueza que tem no mundo, né? A quantidade de bens e serviços. Apenas a gente reajustaria o preço das coisas. E na situação do Cantillon é o seguinte, que o governo ele entrega para algumas pessoas primeiro. Algumas pessoas recebem, essas pessoas que recebem primeiro o dinheiro, ela encontra o mercado ainda sem estar com a inflação, o reajuste do preço. Então ela tem um poder de compra maior. Já as pessoas que, a partir do momento que esse dinheiro vai entrando no mercado, as últimas pessoas que recebem já pegam o dinheiro, o novo dinheiro, com o preço das coisas tudo reajustado, ou seja, com poder de compra menor. Então aumenta a desigualdade. Por isso tem até uma matéria falando, né, um documento falando sobre como o Bitcoin pode ajudar na redução da desigualdade. O efeito Cantillon é uma dessas questões. E interessante que Richard Cantillon ele escreveu isso na época ali do pós-descobrimento do Brasil, logo após, né? Porque a gente pensa apenas na questão de quanto ouro o mundo conseguiu levar, a Europa conseguiu levar, mas a gente não pensa que essa quantidade de ouro entrando na Europa gerou o efeito Cantillon também.